Boa tarde, pessoal. Eu falo direto do Japão, aqui da região de Tóquio, mais precisamente falando no bairro de Asakusa, no templo Sensoji, um dos templos mais tradicionais do país. E eu gostaria muito de aproveitar essa oportunidade única para falar uma coisa para você. Bom, primeiramente eu queria falar para você que acredita que o templo Sensoji é um templo religioso, como a maioria das pessoas acreditam, principalmente a maioria das pessoas que o visitam. O templo Sensoji, apesar de receber muitas pessoas de origem religiosa, ele não necessariamente significa ser um templo religioso, né? Pelo contrário, é um templo que foi construído, segundo a tradição, né, em homenagem a uma revolução japonesa do Império Edo, a qual o seu governador estabeleceu uma nova conduta de vida e, sendo assim, construiu o templo em homenagem a todo esse acontecimento, né? Mas eu queria falar com você a respeito de algumas coisas que eu gostaria que alguém pudesse me ensinar um dia, mas que eu não tive essa oportunidade senão da parte de Deus. E como eu gosto muito de dividir aquilo que Deus me ensina, eu vou dividir com você que quer aprender alguma coisa a respeito do assunto, né? Primeiramente, eu quero deixar claro uma coisa: eu não abro mão daquilo que eu penso, daquilo que eu tenho convicção com relação à minha fé. Para quem me conhece, todos sabem, eu professo a fé em Jesus Cristo, não professo a fé nem na religião budista e nenhuma outra religião. Eu professo a fé na pessoa de Jesus Cristo. Eu creio que somente Jesus Cristo é o caminho, somente Jesus Cristo é a verdade, somente Jesus Cristo é a vida. Mas eu também não estou aqui para criticar ninguém, nem para falar mal da religião de ninguém. Eu estou aqui para esclarecer, porque a luz, ela esclarece, né? E a luz, ela não pode ficar debaixo de uma mesa, ela não pode ficar escondida. A luz foi feita para iluminar. E eu estou aqui para trazer a luz para todos aqueles que desejam ser iluminados verdadeiramente através de Jesus Cristo. Meu amigo, o budismo e o cristianismo, por mais que a gente não tenha nenhum tipo de interesse em conhecer essas duas religiões, a gente tem o conhecimento de que ambas as religiões difundiram-se de duas crenças originais. A crença no budismo difundiu-se do hinduísmo, né? E a crença do cristianismo difundiu-se em Jesus Cristo. Porém, ambas possuem algo mais em comum do que isso que eu estou falando. Ou seja, não tão somente ambas difundiram-se de uma crença original como tendo algo em comum, mas ambas também, né, são religiões falsas, são religiões enganosas, são religiões que deturpam, são religiões que levam ao conhecimento, que apesar de serem conhecimentos muito bem elaborados, né, com relação ao quesito sabedoria, boas palavras, belas palavras, para que boas compreensões, belas compreensões possam ser absorvidas ao coração do homem, ambas elas pertencem ao mesmo juízo. Ambas são religiões e nenhuma religião, seja ela através de Buda, seja ela através de Maomé, seja ela através de Kardec, seja ela através de qualquer outra pessoa que não seja Jesus Cristo, homem, essa religião, ela não tem valor, ela não tem fundamento, ela não tem nenhum tipo de compensação para o ser humano quando o assunto é verdade. A pessoa, né, de Jesus Cristo, ela fala a respeito de uma salvação, fala a respeito de uma mão furada que estende o caído, que levanta o oprimido, que tira ele do pó da desgraça, do sofrimento e leva ele a uma condição de dignidade, por um amor incondicional, por um sacrifício feito, né, em vida pelo próprio Jesus. Enquanto as religiões, elas possuem as suas teologias perenes. Ainda o cristianismo, apesar de ser uma religião que difundiu-se da pessoa de Jesus Cristo, da pregação da mensagem de Jesus Cristo, o Evangelho, ela não é uma religião verdadeira, porque a verdade não está na religião, a verdade está na pessoa de Jesus. Bom, fica na sua cabeça essa palavra que agora eu estou dividindo com você. Raciocina, pensa, faz a sua meditação, você vai entender um pouco mais. O budismo, ele prega a respeito do equilíbrio. A religião budista difundiu-se do hinduísmo. Algumas coisas foram retiradas da religião para que outras coisas fossem acrescentadas. Porém, eles acreditam no espírito dos seus ancestrais, né, baseado na doutrina do reencarnacionismo, igualmente a doutrina hinduísta, né, que deu origem à doutrina do reencarnacionismo.
esse equilíbrio, ele simplesmente fala a respeito de que uma pessoa equilibrada, ela tende a não sofrer. Uma pessoa desequilibrada, ela tende a sofrer. Ou seja, em outras palavras, um ser humano desequilibrado, perdido na vida e desorientado, ele está condenado a uma vida de sofrimento de geração em geração. Essa é a pregação do budismo. Ele prega que você, se for equilibrado, você vai ter uma vida plena e vai alcançar um estado de espírito, o qual eles identificam como sendo chamado de nirvana. Uma espécie de paraíso emocional, espiritual, seja lá como for o nome que eles usam para esclarecer isso, né? Mas eu chamo de engano. Uma vez que a pessoa de Jesus oferece salvação, oferece uma salvação eterna, não condena aquele que está perdido para sempre, a vagar pela eternidade numa vida de sofrimento. Essa é a principal diferença entre o engano e a verdade. A verdade liberta, a verdade cura, a verdade salva, a verdade batiza, tira da situação miserável, coloca numa situação abençoada. Já a religião não. A religião, muitas vezes, como o cristianismo, em nome do próprio Deus, afasta você de Deus, colocando você diante da idolatria, das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos. Mas a pessoa, e não a religião da pessoa, mas a pessoa de Jesus Cristo, essa pessoa a qual nós devemos crer, essa pessoa a qual nós devemos tomar como amigo, como nosso amigo, porque ele é amigo verdadeiro, porque ele tira do lodo, porque de fato ele muda, ele transforma a vida do ser humano para sempre, para toda uma eternidade, ok? Então essa é a diferença da verdade e da mentira aqui no Japão para você, tá bom, meu amigo? Um abraço apertado, Vinícius, direto de Tóquio.